Ele não está falando, a gente não está falando aqui daquilo que eu produzo, mas da herança que eu trago do meu pai espiritual e a herança que eu vou passar para outro. E aquilo que, segundo Timóteo 2,2, e aquilo que recebesse de homens idôneos, e isto mesmo transmitir a outros. Está falando de doutrina, está falando de palavras, sim, mas também está falando da paternidade. Porque Abraão, Isaac e Jacó. E quando eu entendo que eu começo a andar em paternidade, que é o quê? Preparar o caminho para o meu filho. Quando o meu filho for levantado, quando ele for provado, aprovado e promovido, eu já preparei um caminho para ele. Eu ando, meu filho corre, meu neto voa. Então, se eu sou realmente um homem de Deus, eu estou pensando na paternidade que estão há 2 gerações à frente de mim. A paternidade do neto. Falou bem. A paternidade do neto. Os filhos do Jefferson. A paternidade do neto. E aí sim. Então você vê a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade principal não é multiplicar, é frutificar. E multiplicar eu posso multiplicar. Uma quadrilha tem um monte. Se você for em algumas casas de detenção, se multiplicou muito lá. Tudo uma família. Mas trabalhou o caráter, se multiplica. É que nem o joio e o trigo. Tem a aparência dele. O joio tem a aparência externa dele. Mas dentro ele não tem semente. Mas Deus está levantando uma geração. Sabe, de homens e mulheres que não são joio. Não tem só a aparência. Ele quer mensurado, pungido, mas ele tem o conteúdo. E no tempo certo, quando cresce isso que está dentro dele, ele começa, sabe a diferença do joio e do trigo, né? O joio, aparentemente eles são idênticos, só que no bulbo, os dois têm o bulbo, só que no bulbo do joio não tem nada dentro, é uma barriga vazia, não tem semente. Ao passo que no trigo, aquela sementezinha vai crescendo dentro. Chega um tempo que ela vai se tornando tão pesada que ela se rende. Aqueles que são pais espirituais, eles têm algo dentro deles que eles vão se render. Porque quanto mais cresce a revelação em você, mais você se rende. Por isso que Deus não tem problema, Jesus não tem problema em colocar a coroa na cabeça do ancião. Tem lá em Apocalipse, os 12 anciãos, que se rendem. Eles têm a coroa. Lá quando Jesus entra na parada, eles já entregam a coroa. Por que Deus não põe coroa na cabeça de ministro jovem? Porque é perigoso. Você dá um ministério para um cara jovem, já se acha o bambambam. Aí você mata, você aborta um grande homem, uma grande mulher. Não impõe as mãos precipitadamente. Disse uma vez, não sei se é verdade, penso até que seja, um cara lá na igreja do Ponyokshu, lá da Coreia, David Ukshu, na Coreia, o cara falou, eu tenho 4 faculdades teológicas, tem isso, tem aquilo, tem um belo testemunho, tá tudo bem. Nossa, que bênção. Como você tem 49, vem o ano que vem, se descende de criança. Que com todas as qualidades que você tem, você só recebe aqui com 50 anos. Que tem só uma coisa que só o tempo. E eu digo isso. Eu passei bem sincero, eu acho que eu tenho isso também. Acho que prestar mesmo faz pouco tempo. Entendeu? O chamado foi essa fundação do mundo. O treinamento foi décadas. Para caráter, que demanda muito tempo. Você sabe, eu estava vendo uma meditação de um apóstolo lá do México, e ele dá uma explicação sobre o vinho. Por que Deus fala sobre o vinho? Cadê uma aula sobre vinho? Tá? E aí no final ele fala uma coisa, os vinhos que são vinhos caríssimos, são os vinhos que são obtidos, os donos da vinícola extraem o vinho que eles querem, não o vinho que a videira quer dar.
eles colocam determinadas vinhas num território que dá neve, dá pancada, dá de tudo, dá bala perdida, dá de tudo, porque quanto mais ela sofre, mais ela procura as raízes mais aprofundadas, e mais aprofundadas traz uma uva mais pura. Então, o vinhateiro, sabendo disso, o que faz? Soca a provação nela. E o vinhateiro, para dar qualidade na uva, faz o quê? Promove dificuldade. Infelizmente, os nossos produtos é para ter facilidade. Então a gente não está produzindo vinho, está produzindo que suco. Eu estava vendo no Facebook, né? Quem foi que escreveu isso? Falou, nunca teve tanto mimimi como hoje. Hoje você falou uma coisinha, as pessoas ficam tudo... Nunca se criou uma geração tão sensível. Tão falta de calos, falta de nãos. Falta não pode, não vou deixar. Não aguenta mais um não. O negócio está muito, muito estranho. O que será daqui para frente? Se a igreja não tomar a posição que tem que ser tomada, porque muitas vezes nós falamos que o mundo jaz no maligno, mas para mim que é a igreja que jaz no maligno, que nós temos que tomar a posição, que nós somos a luz do mundo, não somos nós que temos que criticar, nós que temos que manifestar. Estão entendendo o que eu quero dizer? E para isso ter funcionabilidade, ter legalidade, é uma igreja de pai e filho. Vocês estão quietinhos hoje, quietinho. Vamos lá. Aqui tá bom. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Pra mim agora tá bom. Anota isso, vai cair na prova. Filhos são heranças de Deus. Bens e recursos são promessas de Deus. Eu vou ler para depois comentar, tá? Bens e recursos são promessas de Deus. Deus nunca entrega promessa sem antes aceitarmos a sua herança. Vou repetir. Os filhos são heranças de Deus. Bens e recursos são promessas de Deus. Deus nunca entrega promessas sem que antes aceitemos a sua herança. Herança tem a ver com pessoas. Promessas têm a ver com coisas. Herança divina, quando está falando filhos, aqui não está falando de filhos biológicos, está falando de filhos espirituais. A Bíblia é um livro espiritual, tá? Porque hoje a gente espiritualiza a Bíblia toda ou vai carnalizar. Tem coisa que fica material, coisa que fica carnal, coisa que fica espiritual. A Bíblia é um livro espiritual, então está falando de fundamentos espirituais. Você pode aplicar o princípio espiritual para a tua vida biológica. Amém, glória a Deus. É um bom exemplo. A gente não pode fazer o contrário, entendeu? Isso aqui está falando de coisas espirituais. Então o que acontece? Olha só. Deus está procurando pessoas que se tornem responsáveis por outras pessoas. Agora, infelizmente, as reuniões, que não é comunhão, uma coisa é comunhão, outra coisa é reunião. A comunhão é quando todos se reúnem para um bem comum, união. Reunião é quando todos se ajuntam para um bem individual. Você fala assim, vou ter uma reunião de negócios. Qual é o conceito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, junta 7, 8, 10 pessoas numa reunião de negócio.
Alguém está afim de abrir mão ou todo mundo quer passar a perna nos outros? Essa é uma reunião de negócios. Agora você fala que vamos numa comunhão de negócios. Aí Atos capítulo 2. Todos tinham tudo em comum. Tudo ia depositava aos pés dos apóstolos, como diz o Luiz Hermínio, aos pés dos apóstolos, não no bolso dos apóstolos. Por que aos pés dos apóstolos? Porque é de contabilidade comum, todo mundo também está fazendo. Entende? É aos pés, está claro. Sabe o que você vai fazer, não é para o bolso, não é caixa 2. Entendeu? Estão vendo, né? Todos estão vendo. Então, cristandade, a igreja dos primeiros tempos, era uma igreja que era assim, era um sacrifício pessoal para um bem comum. Hoje se reúne todo mundo para tentar buscar de Deus um benefício pessoal. Paulo Borges Júnior. Isso que ele tem batido e eu digo sim, amém para isso. É isso que tem se transformado. Você vai em alguns lugares, algumas igrejas, são milhares de pessoas buscando o quê? Querendo saber a vontade de Deus de se responsabilizar pela prostituta, pelo menor, pelo animal abandonado, que o animal abandonado também é obra de Deus. Ou estão ali para buscar um benefício próprio. Então, como é para buscar benefício próprio, a equipe ministerial não treina pais, treina gerentes. Treina homens, coaching, para poder direcionar, para motivar esses caras a ganhar mais, e ganham mais, dizimam mais, o ministério cresce. Multiplica, mas não frutifica. É o que a gente chama de ministério isopor. Tem volume, mas não tem consistência. Qualquer dia desse nós vamos estudar a vinha de Nabote. Sou apaixonado por isso. A vida fala disso. Acabe tinha a sua plantação de hortaliças. Do lado do sítio. Nabote tinha uma vinha, que era bem menor. Mas hortaliça serve para pouquíssima coisa. Ao passo que uma vinha dá passa, dá vinho, dá suco de uva, é um terreno pequeno, mas de altíssima produtividade. Ao passo que para você ter alguma lucratividade vendendo hortaliça, você tem que ter quilômetros. E aquilo que você pode vender muito, aquele estraga, ainda mais naquela região. Estão entendendo? São dois ministérios, quem tiver ouvido para entender o que eu estou falando. Que ouça. Coisa grande que não produz porcaria nenhuma. Produz e apodrece. E tem aquela igreja pequena, porém de paz. Você lembra quando vai tirar de Nabote? Quando Acabe tenta fazer um rolo, de colocar a placa denominacional dele na igreja dele. Vem fazer parte do nosso ministério. Né? Isso é nossa filial. Entendeu? Porque ele fala, não, isso aqui é o herdeiro do meu pai. Isso. Porque o herdeiro do meu pai, aqui a gente não está pensando em grandeza, pensando em qualidade de existência. Essa é a diferença de uma igreja de uma casa paterna. Uma casa paterna não está interessado, o intento não é grandeza, mas é cara, não é para cima, mas é para baixo. Para você formar um ministro, você faz 24 meses, 36 meses, você forma, dá um diploma para ele e pronto. Então, para você formar um homem, formar uma mulher, demora muito tempo. Demora muito tempo. A gente vê aí que ele vai multiplicando. O cara nasceu de novo, hoje 6 meses depois já coloca o gente para ele cuidar. Cara, eu acho isso um assassinato. Porque a gente faz isso. O cara nasceu de novo hoje, 6 meses depois já está dando vida para ele cuidar. Vem cá, você faria isso com o teu filho com 1 ano para dar de mamar para uma criança de 6 meses? Ou você está visando a multiplicação para você ficar maior? Até que essa vida fique se desgastada. Ainda mais que eu vou convertido, que dá o sangue. Aí esquece o próprio pai, a própria mãe, a própria família, por causa da igreja. Aí quando ele não serve mais, a igreja bate nele, a família já também não quer mais.
É disso que nós estamos falando. Com os pais. É isso que eu estou falando. Acautelai-vos nisso. Isso está ficando cada vez mais móvel. Bom? Entenderam isso aqui a promessa? A promessa são recursos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de recursos para o propósito. O que é o propósito? Casa na Suíça. 10 carros na garagem. O propósito de Deus sempre vai desaguar em pessoas. Entende? Se você está na dúvida se você chegou no lugar de Deus, tem gente, se você está morrendo a favor de alguém, morrendo no teu horário, eu podia estar me balançando na rede, eu podia estar vendo televisão, eu podia estar na Netflix, mas estou aqui um monte de gente olhando para a minha cara. Você está entendendo? Quando eu deixo de estar servindo a mim e começo a estar tirando de mim e passando para outros, é sinal que eu cheguei num lugar chamado vontade de Deus. Pessoa responsável por outras pessoas. Quando eu começo a ser responsável, né? Porque os meus amados aqui saem pimpolhos para suas casas, eu tenho dificuldade de dormir porque fico pilhado, e no outro dia eu já tenho que pensar o que eu vou dar de comer para os meus filhos. O que eu vou dar de comer, pai? Daí fica, aí nós vamos falar, só vai orar, filho. Aí eu vou orar, eu vou buscar. Ao passo que eu podia ficar na minha casa, né? Pegar um hotelzinho, vamos na conferência lá em Itajaí, vamos na conferência lá em Taubaté, né? A gente vai lá, come, se empantula, vai no rodízio, né? Apóstolos e profetas, pastores e mestres, vai no rodízio, aí chega, nossa, que culto abençoado, hein? Oh, que delícia, oh, e fica aqui ano após ano. O que é isso? Não serve para nada. Agora, se esvaziando a favor de outros. Aí Deus vai enchendo. Às vezes eu fico maravilhado comigo mesmo, assim, nos dias, eu estou falando para ela, de repente me vi os entendimentos de uma coisa, eu falo, nossa, por que eu estou entendendo isso aqui agora? Porque você está se esvaziando. Dai e vos será dado, vai e vos será dado. Tem muita gente que está sem entender nada porque você não se doa para ninguém. Quer falar uma coisa, Pedro? Não? Está só mais atentinho? É que eu lembrei dessa passagem, que se for daquela passagem que tem na Bíblia, daquele fazendeiro que pegou seus celeiros e se fartou neles. E? Ele falou, alma, se acalma, agora sim, posso ficar cegado. O que é essa passagem? Construiu outro celeiro, né? Então, É. dá para poder guardar mais. Ah, vou aumentar a minha... louco, esta noite pedirei a tua alma. É isso aí mesmo. É isso aí. Quando fala essa noite, fala num período de sem iluminação. Sem iluminação. Porque os caras só pensam em se tornar grande. E não se preocupa em ser útil. Entendendo isso? Bora lá? 1 Reis. Olha, eu vou pedir para você ler, porque você tem a voz. Porque é do 1 Reis, capítulo 19. Vai ser do versículo 1 até o versículo 21. A minha leitura do capítulo 19. 1 Reis 1 Reis 19. É. Do 1 ao 21. Do 1 ao 21? Isso. Vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e os outros e o outro tanto, e de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Leia até o 15. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba.
que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tomou e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então vamos aqui, para aqui. Vamos aqui para a gente o conhecimento, agora que eu vou voltar, a gente esqueceu o que a gente leu. Então, marca aí, nós paramos no versículo 8, certo? 9. 8. Tá? Então, primeira coisa, quem era Elias? Filho de quem era Elias? O pai dele. Filho de quem que era Elias? Presbítero, né? Tesbita. Né? O que era um tesbita? Era um cidadão de Tesbe. Ou seja, não tinha nome. Não. Porque isso aqui, já aqui só começa um processo. Aqui fala de um processo de um grande homem de Deus, porém, paternidade desconhecida. Não tinha nome. Entre os judeus, até hoje, há esse padrão. Ele cumprimenta alguém, tudo bem, qual é o seu nome? Chico. Qual é o nome do seu pai? Entendeu? Qual é o nome do seu pai? O que o nome do meu pai tem comigo? Porque o nome do meu pai é o que eu porto, me indica de onde eu venho. Hoje nós vivemos numa sociedade, no Brasil, parou, não sei se ainda está lá, acho que até já aumentou. 30% a 35% das pessoas não consta o nome do pai na legítima. São filhos órfãos. E a orfandade é um dos piores castigos na formação de um filho. Os efeitos são devastadores. Na criação, no amadurecimento, no comportamento dele, na vida dele. Por isso que o inimigo tem atacado tanto nessa questão. Porque ele sabe, se destruir a família, se separa o pai da mãe, se destruir a família, ele mexe no fundamento. Até Satanás sabe que ele mexe no fundamento. Pois é, né? Ele é Satanás, não é burro, né? Ele mexe no fundamento, você mexe toda a estrutura. Se tem uma estrutura sem fundamento, é a casa edificada na areia. Então ele já vai batendo logo aqui. A primeira coisa que tem que entender dele é o seguinte: ele era órfão, não tinha nome. Ele era filho de uma cidade. O que isso significa? Ele é filho de uma denominação. Então, começa aquela. Né? Por quê? Porque ninguém é responsável por ele. Ele tem pastores, como Paulo fala lá em Coríntios. Vocês têm muitos pastores bons. Não estou falando de gente ruim, estou falando de gente boa. Não vou perder tempo de falar do é ruim. Estou falando de gente boa, de gente sincera, mas está sinceramente errado. Que precisam conhecer paternidade, precisam trazer esse fundamento para a sua igreja novamente. Até um bando tem pai de santo, pelo amor de Deus.
Agora que me veio essa revelação aqui. Sim. É o pai Tomás, é o pai 100% de macumba, filho. Tem. Entendeu? De passear. Até eles têm lá, bate a cabeça pro pai. E a igreja achasse espiritual demais que não queremos pai. Parece mais o filho pródigo, que não quer pai, né? Quer independência. Quer o dinheiro do pai, quer a denominação do pai, mas não quer se submeter ao pai. Porque é a submissão que você cresce. O que me faz crescer não é o sim que eu tenho, mas é o não que eu respeito. O filho rebelde, então, é como se fosse órfão, né? Um filho rebelde. Você fala rebelde do pai presente ou rebelde do pai ausente? Rebelde não aceita ficar sob... Porque às vezes eu estou ouvindo essa pergunta, porque às vezes a rebeldia do filho é um grito de alerta contra a falta de caráter do pai. A irresponsabilidade paterna. Então nós temos que colocar a coisa no fundamento. Às vezes o menino, a menina, ele está apenas reagindo, entendeu? À falta de posicionamento paterno. Aí tem que ser estudado. Mas vamos pôr aqui o caso do filho pródigo, o cara estava lá estabelecido, entendeu? Então isso tem. Porque a gente está falando aqui do tesbita, né? Ele não tem um nome. Abraão, Isaac, Jacó, filho desse, não tem. Ele tem uma cidade. E vocês sabem disso. Quando fala cidade na Bíblia, fala igreja. A igreja de Corinto. Certo? A igreja de Roma, a epístola, né? A carta de Roma. Tá tudo falando. A menor visão de Deus da sua igreja é uma cidade. Deus não vê denominação, ele vê a cidade. Então tem as denominações da cidade que nós moramos. Mas Deus mesmo, a menor unidade do faz da cidade. Por isso que eu até compartilho hoje lá no História, né? O plano é a gente juntar gente para fazer uma igreja. Para juntar a igreja para manifestar o povo. Isso que é legal. O povo judeu era conhecido por 12 tribos, são 12 denominações diferentes, que andavam junto e Deus era o centro. Isso que é legal. Vamos respeitar as movimentações diferentes de cada denominação, né? Que não é que eu só certo as 11 são erradas. São as 12 certas, porque as 12 estão revelando as 12 facetas de um Deus poderoso e bondoso. Um Deus que tem 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. Então é por isso que eu creio no café de pastores. Não para ingerência na liturgia das suas denominações, dos seus andamentos. É que Cristo sempre. Jesus ainda salva e Cristo ainda nos amadurece. Entendeu? Então ainda nós cremos nisso. É nisso que a gente está lutando. A gente não está lutando por uma igreja única e correta, um novo pacto. A gente está crendo no pacto de todo mundo. Um novo pacto é aquele que todo mundo se junta. Comunhão. Né? Todas elas. Uma ação comum. Uma comum união. Isso. Qual é o senso comum? Entendeu? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando aprove a Deus manifestar seu Filho em mim, todo mundo está andando com Cristo manifestado a Ele. A conversão. A conversão, Cristo se manifestou a mim. Oh, glória a Deus. Agora tem o outro lado, que é o Cristo em mim. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, né? E quando aprove a Deus manifestar o seu Filho em mim, em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo, Cristo é manifestado a Saulo. Essa é a primeira parte que eu falei, da sardinha lá, entendeu? Agora, aí Deus, mas qual era o plano de Deus? O plano de Deus era colocar um Cristo dentro de Paulo, para depois Paulo manifestar o Cristo. Não ser apenas um portador de Cristo. Entendeu? E o que ele fez com Paulo é conosco. Nós tivemos a nossa conversão, que Cristo foi manifestado a nós, glória a Deus por isso. Agora é o Cristo que está dentro de nós, que usar, porque o Jesus, né? O Jesus está sentado à destra do Pai, o Cristo habita em nós. Amém. Então, quem é o corpo de Cristo? Nós. Certo? Então nós somos o corpo dele, então ele continua andando na terra. Aquele corpo que nasceu de Maria subiu. Mas
Mas o Cristo que estava dentro dele permaneceu, está em nós. Nós vamos continuando. Ele falou que vocês farem coisas maiores. Certo? Ele falou? Vocês acreditam nisso ou só eu aqui? Entendeu? Então, aí tá. Vamos lá. 9. Não. Deixa eu pegar aqui. Nós falamos, se fala muito do Elias, Elias, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a característica humana de Elias. Tá? Por quê? A palavra de Deus diz assim: se tu homem. Gente, não é pecado ser humano. Não é pecado ser mulher, ser homem. Não é pecado ter dúvida. Não é pecado sentir sozinho. Não é pecado ter vontade de desistir. É pecado de desistir. Irai, mas não pequeis. Entende? Então agora aqui a gente vai comunicar alguma coisa aqui, vamos compartilhar alguma coisa, né, sobre esse caminhar de um homem que tinha um potencial tremendo profético, porém órfão. Ele tinha um pai biológico, mas não tinha nem nome. Está entendendo o que quer dizer? Por quê? Nós temos que aprender isso também, nós. Porque muitas vezes vocês vão ser Eliseu, porque vocês estão tendo Elias. E por que vocês são Eliseu, porque vocês têm Elias? Deus vai chamar o quê para tratar de vocês? Elias. Homens e mulheres de grande potencial, mais órfãos, que vão ser. Vocês vão ser parte deles. Entende o que quer dizer? Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai identificar nós mesmos. Que é nesse parâmetro que Deus quer trabalhar conosco. Dentro da nossa humanidade. Então, nunca pode esquecer disso. Que dia que você esquecer disso, você se acha um super crente. Aí o prato. Como é que é? Prato cheio. Prato cheio. Você lembra do prato cheio? Salada aí, ó. Tem que ter a Eva no negócio. Tem que ter a mulher salada. Ele tá com a picanha, um ponto, né? Tem que ver o agente corretor. E a gente está falando isso aqui, gente, se eu estou entendendo nada, então, porque está todo mundo fazendo uma dieta aqui, né? Então, esse problema é o prato cheio, já fiquei aqui já tendo vislumbre aqui. Então, vamos lá. A gente vai perceber nele o quê? Medo. Vontade de morrer. Agora você vê que é tudo assunto do psiquismo.